vídeo de hoje vai ser sobre a abundância, mas vai ser um pouco diferente porque eu não vou contar nenhuma história pessoal. Eu quero mais trazer um conhecimento que eu adquiri no longo do tempo e que esse conhecimento foi essencial para mim, porque apesar da vida me mostrar muitas formas de eu conseguir me sentir abundante, ter acesso a esses conhecimentos me fez entender muitas coisas que estavam bloqueadas dentro de mim e que depois eu fui conseguindo ter mais clareza. Talvez se eu não tivesse acesso a esse conhecimento, muitas coisas estariam ainda confusas para mim. E, claro, não adianta você só conhecer tudo isso, não adianta você ter só a teoria. É importante também, depois de saber de tudo isso, você começar a colocar em prática. E isso serve para mim também, apesar de eu já ter esse conhecimento, às vezes eu me pego em situações que eu tô ali só na teoria e não tô praticando aquilo que eu aprendi. E, enfim, sem enrolações, vamos direto ao ponto. O universo é regido por 7 leis, e cada uma dessas leis explicam muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem se dá conta. Aquela coisa, né? Nada é do nada. As coisas não acontecem de forma aleatória. Tudo tem uma razão, tudo tem explicação, e você vai entender depois que você souber como cada uma dessas leis funcionam. A primeira lei é a lei do mentalismo. Eu até fiz umas anotações aqui nas minhas notas para poder trazer esse assunto de forma mais clara possível, porque a primeira impressão é de que pode ser algo muito complexo, então eu vou ler algumas coisas que eu fui escrevendo, tá bom? Lei do mentalismo. Tudo começa na mente. Tudo que existe foi pensado antes. Um desenho nasce na cabeça antes de ir para o papel. Um prédio nasce na cabeça antes de ser construído. Então, essa lei fala do poder que o nosso pensamento tem. O jeito que você pensa influencia na maneira que você vive. Se você está passando, por exemplo, por uma situação ruim e você mantém aquele pensamento de que tudo vai piorar, que sua vida é uma droga, que nada dá certo, quanto mais você alimenta esses pensamentos negativos, mais você vai atrair essas coisas negativas para sua vida. Se você é uma pessoa, por exemplo, que quer ter dinheiro, mas lá no fundo você pensa que quem tem dinheiro não presta ou que você não é merecedora disso, você não vai atrair o dinheiro, você vai atrair o contrário disso. Como que você vai trazer o dinheiro para sua vida, sendo que você pensa coisas horríveis dele ou que você não merece ter ele? Ou outro exemplo, você quer um amor para sua vida, mas se você vive falando que as pessoas não prestam, que tá difícil encontrar alguém, que o amor verdadeiro não existe, como que você vai atrair o amor com esse tipo de pensamento, sabe? E olha, isso não significa que você tem que estar 100% do tempo pensando positivo, até porque isso é impossível. Somos seres humanos e temos diversas emoções dentro da gente. O negócio é como a gente lida com essas emoções. Quando a gente está em um momento negativo, o correto seria a gente acolher mais essas emoções e não alimentá-las, sabe? Porque alimentar só vai trazer mais disso. Assim, de forma bem prática, o que eu tenho feito na minha vida é pensar que tudo passa, que essas emoções negativas não fazem parte de mim. É um momento que eu tô tendo, mas não sou eu, entende? A segunda lei é a lei da correspondência. O que está dentro é parecido com o que está fora. Se dentro de você tem confusão, fora tende a ficar confuso. Se dentro tem clareza, fora começa a se organizar. Ou seja, o seu mundo por fora reflete o seu mundo por dentro. Essa lei fala basicamente que a vida é um espelho. Tudo que você vê fora, na verdade, está dentro de você. Sabe aquele defeito que você critica tanto no outro? É porque, de certa forma, ele existe dentro de você. E você está enxergando isso no outro? E também isso serve para coisas boas, tá? Às vezes você fala muitas coisas boas para outras pessoas, que na verdade são coisas que também estão em você. Então, quando você começar a ver muitos problemas ao seu redor, olha para dentro e pergunta a si mesmo como que tá? Tá tudo bem? O que que tá precisando mudar, sabe? Eu lembro numa fase da minha vida que eu tava bem assim perdida e só tava atraindo confusão, coisas assim nada a ver. E aí, com o tempo, fui perceber que eu tava totalmente confusa, sem saber o que eu queria da vida. Por isso que eu tava atraindo situações muito loucas pra mim. Enfim, eu vou explicar aqui de uma maneira muito mais rápida e prática, mas se vocês quiserem mais detalhes sobre cada lei,
deixa um comentário aqui que eu posso depois fazer uma série explicando cada uma dessas leis de forma mais detalhada, caso vocês não tenham entendido. A terceira lei é a lei da vibração. Tudo está em movimento, nada está parado. Pensamentos, emoções e até objetos vibram, como música. Emoções leves, como alegria, calma, vibram diferentes de emoções pesadas, como medo e raiva. Essa lei mostra que as nossas emoções estão em constante movimento. Vão ter momentos em que a gente vai estar com a energia mais baixa e vai ter momentos em que a nossa energia vai estar mais alta. Mas, claro, tem formas da gente cuidar mais da nossa energia, de não manter o nosso padrão muito baixo, sabe? Por exemplo, se você é um tipo de pessoa que vive assistindo noticiário de TV, começa a reparar como você se sente depois de passar muito tempo assistindo isso. Eu, por exemplo, quando eu começo a ver muitas notícias ruins, eu me sinto muito mal, porque é uma energia baixa. São coisas ruins. E assim, sinceramente, a gente não precisa saber de tudo de ruim que acontece no mundo, sendo bem honesta. Agora, falando de algo bom, imagina você numa praia tranquila, silenciosa, olhando para o mar, com aquela água cristalina. Sabe aquela paz que você sente? Não precisa ser mar, imagina algo que você gosta muito que te traz paz. Aquilo eleva a sua energia. Eu, por exemplo, eu amo praia, eu amo estar perto do mar. Parece que todos os meus problemas somem. Então, toda vez que eu tô triste, eu gosto de ir pra praia para poder elevar mais minha energia, sabe? Para poder me sentir bem. Então, essa é uma maneira, né, uma das maneiras que eu procuro melhorar a minha energia, me sentir melhor depois de um dia ruim, depois de um sentimento que não tá tão legal assim. A música também é um ótimo exemplo, né? Se você vai meditar e coloca uma música relaxante, a tendência é você realmente relaxar, se sentir bem, se conectar. Agora, se você coloca uma música ali de traição, de letras que falam mal das pessoas, de mulher, sabe? É uma energia pesada. E assim, sinceramente, tem muitas músicas ainda que eu escuto assim, e naquele momento eu danço, eu curto, mas depois eu paro pra pensar e falo, caramba, a letra dessa música não é legal. Não é legal alimentar isso, sabe? Trazer isso pra dentro de mim. Então, assim, é um cuidado que eu tô tendo de selecionar melhor aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, porque isso faz sim, gente, muita diferença na nossa energia. A quarta lei é a lei da polaridade. Tudo tem dois lados, frio e quente, triste e feliz, claro e escuro. Não são coisas separadas, são o mesmo em graus diferentes. Essa lei fala basicamente que tudo é uma coisa só. Por exemplo, alegria e tristeza. Elas não são coisas separadas. Na verdade, é uma linha só. Se você está alegre, por exemplo, você vai estar aqui, ó, nesse ponto, na extrema alegria. Só que a gente não fica aqui alegre para sempre. Vão ter momentos em que a gente vai baixar nossa energia ali, ó, e vai ficar triste. Então a gente desceu de nível, não mudou totalmente. Só que assim, gente, no final das contas, a gente precisa da tristeza para reconhecer a alegria e vice-versa. Hoje eu sei aproveitar um momento de alegria porque eu sei como é passar por um momento de tristeza. Eu sei aproveitar dias de calor porque eu sei como é ruim viver momentos de frio. Desculpa pra quem gosta de frio, mas frio pra mim é só um lugar pra viajar e depois ir embora. Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte. A quinta lei é a lei do ritmo. Tudo vai e volta. Tem dias bons e dias ruins. Tem fases de energia e fases de cansaço. Nada dura para sempre, nem o ruim, nem o bom. Lembra que eu falei com vocês daquela frase de que tudo passa? Essa lei fala exatamente sobre isso. Você vai ter momentos na vida em que você vai estar muito triste, passando por uma situação muito difícil, ou sentindo muita raiva, ou em momentos assim de muita baixa energia, mas pode ter certeza que isso vai passar. Assim como também os momentos de alegria. Eles vão passar. E isso, assim, você vê pelos ciclos da natureza, né? O dia vai acabar, vai chegar a noite. A noite vai ter um fim, porque o dia vai chegar. Tudo tem um ritmo, e esse ritmo precisa ser respeitado. A sexta lei é a lei da causa e efeito. Nada acontece do nada.
Toda ação gera uma reação. Toda escolha gera uma consequência. Por exemplo, se você estuda, a tendência é você aprender. Se você não estudar, mais dificuldade você vai ter. Essa lei nada É para mim do que o karma. Porque assim, tudo que você faz tem consequência. O que você vai plantar hoje, uma hora você vai colher. Então pensa muito bem naquilo que você planta, sabe? Se você quer ser uma pessoa melhor, não plante o pior. Se você quer ser tratado bem, comece a tratar as pessoas bem. Dê aos outros aquilo que você amaria receber. E a sétima lei é a lei do gênero. Tudo tem energia masculina e feminina, mas não é sobre homem e mulher. Masculino, ação, decisão, fazer. Feminino, ideia, intuição, criar. Para algo nascer, você precisa dos dois. bom. Aí já diz tudo, não é sobre homem e mulher, é sobre duas energias que precisam estar com você. Não adianta você ter mais de uma e menos de outra, não vai ser legal. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu já fui uma pessoa muito da emoção e me faltava muita razão. Então eu era um tipo de pessoa que sonhava demais, mas faltava prática, faltava ação. Então eu vivia ali, ó, no mundo das nuvens. E se você sonha demais e não põe em ação, do que adianta ter esses sonhos tão vívidos se eles não vêm para a realidade, sabe? Isso vale muito para quem é racional demais também. Geralmente a pessoa é muito rígida, muito sem brilho, sabe? Porque na vida dela não tem espaço para sonhar, não tem espaço para criar, não tem espaço para ideias, tudo é razão, tudo tem que ser muito calculado. É uma pessoa que vive em constante estresse, sabe? Tendo aquela coisa de querer controlar tudo. Então é interessante você ter um pouco dos dois. Eu acho muito legal, por exemplo, o meu namorado, ele é muito razão e eu sou mais emoção. Então a gente sempre fala que a gente é o equilíbrio um do outro. Enquanto ele me traz razão, eu acabo trazendo um pouco de emoção para ele. Então isso para mim é um equilíbrio muito bom. E por isso que a gente se dá bem. E enfim, essas são as 7 leis do universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que minha explicação tenha sido o mais clara possível. Se não, caso vocês tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, porque a minha explicação foi a forma que eu entendi e venho praticando, sabe, no meu dia a dia para fazer com que minha vida se torne melhor. E realmente tem se tornado muito melhor mesmo. E para você que ficou até o final do vídeo, eu quero dizer aonde eu aprendi essas 7 leis do universo. Eu aprendi lendo o livro O Kybalion, que é um livro assim muito bom. Então, se você chegou até o final desse vídeo, talvez seja um sinal para você ler esse livro, porque assim é um conhecimento muito poderoso. Não é um livro muito fácil de ler, é um livro um pouco complexo, mas vale a pena. Tenta ler, sabe? Hoje em dia também tem muitas reviews, tem o chat GPT que você pode perguntar coisas do livro, é muito legal. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição também, caso você tenha interesse. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. A intenção era fazer um vídeo rápido, mas como sempre eu falo pra caramba, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Bye!